Falamos agora do combate ao trabalho infantil. A situação no DF é crítica. Nos últimos anos, o crescimento do trabalho infantil é de mais de 60%. Os dados são do IBGE. Vejam na reportagem de Nala Aguiar. Práticas de infância. Somente trabalho duro, estudo. Geralmente eu não tenho muito tempo para brincar, para me divertir, porque eu ajudo a minha mãe. Traçar uma massa, carregar lata de concreto, carregar tijolo. Meu sonho é me formar em arquitetura e fazer uma casa bem bonita para minha mãe. Eu não sei quais responsabilidades você tem, mas o Matheus carrega nas costas uma desproporcional ao tamanho e à idade dele. Ajudar a sustentar a própria família. O adolescente de 14 anos não conheceu as brincadeiras de criança. Desde muito novo, trabalha nas ruas. Ainda é madrugada quando ele sai de casa com esse cartaz nas mãos. Geralmente eu não tenho muito tempo para brincar, para me divertir, porque eu ajudo a minha mãe. Aí, muita parte do tempo eu passo aqui, aí vou embora e vou estudar para a escola. Aí volto para casa, fico eu escrevo no cartaz o que é para me trabalhar amanhã. Aí eu janto, aí eu vou assistir um pouco, aí vou dormir. Aí eu acordo 4h30 da manhã, me arrumo, pego meu cartaz, venho trabalhar e fico aqui até umas 2 horas. Aí vou embora, entro no colégio 4h, 4h30 e saio 7h20. Mesmo sem ter tempo para os estudos, ele sonha em se formar. Ser advogado. E com uma profissão digna, proporcionar um pouco de conforto para a família. Que eu possa ajudar a minha mãe, né? Ajudar ela a ter alimentos em casa, a ter uma vida boa. Para mim também dar um futuro melhor para minha mãe e para os meus irmãos. Matheus está longe de ser o único a ter a infância roubada pelo trabalho infantil. Esta menina tem 10 anos e também trabalha todos os dias no sinal. Ela explica que ajuda a mãe a criar os 2 irmãos e também tem um sonho. Meu sonho é me formar em arquitetura e fazer uma casa bem bonita para minha mãe e ajudar toda a minha família. Segundo dados do IBGE, em 2016, no país eram aproximadamente 2,4 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, o que representa 6% de meninos e meninas desta faixa etária. O Distrito Federal, com uma população de quase 3 milhões de pessoas, tem 581 mil meninos e meninas na faixa de 5 a 17 anos, sendo que desses, mais de 18 mil estão trabalhando. Embora isso represente um índice de 3,18% abaixo da média nacional, o DF é uma das unidades da federação que não reduziu a incidência de trabalho infantil ao longo da última década. Enquanto no Brasil há uma redução, mesmo que lenta, do problema, no centro do poder, a poucos metros de onde são tomadas as principais decisões que norteiam o país, há um aumento na incidência dos casos de trabalho infantil. Ainda segundo o IBGE, entre os anos de 1992 e 2015, o país reduziu em mais de 65% a mão de obra de crianças e adolescentes. Já o Distrito Federal, entre os anos de 2013 e 2014, por exemplo, teve um aumento de quase 64%. Por isso, não é difícil ver crianças sendo exploradas em meio à correria do dia a dia, como essa que nós flagramos vendendo balas no metrô. A gente tem tido uma fragilidade na política de assistência social, a gente não tem programas de combate à evasão escolar, a gente tem visto uma diminuição na prestação do serviço, falta de servidores, os equipamentos não têm funcionado,
ações de busca ativa que acompanham a família e as crianças, fragilidade na fiscalização, né? As ações de fiscalização, as equipes de fiscalização também precisam ser fortalecidas. E a ausência de políticas integradas, né? Tanto como saúde, educação, assistência social, como integração com a região do entorno. Então, essa fragilidade resulta num aumento, na maior incidência e a falta de informação e de sensibilidade da sociedade em relação a esse problema. Segundo a Constituição Federal, crianças e adolescentes com idades até 16 anos são proibidas de trabalhar. A partir dos 14 anos, há uma exceção: o trabalho na condição de aprendiz, supervisionado e que não prejudique de forma alguma os estudos. Até os 18 anos, são absolutamente proibidas as atividades noturnas, insalubres, perigosas e ou penosas. Segundo o Fórum Distrital de Erradicação do Trabalho Infantil, a ocupação de crianças e adolescentes está inteiramente ligada à pobreza, como mostra esse ciclo. A família é pobre, de modo que os filhos trabalham. As crianças não recebem educação porque trabalham. Devido à sua baixa renda, a família manda seus filhos trabalharem. Sem educação, a renda na idade adulta é baixa. Ainda segundo o Fórum, quanto mais cedo o indivíduo começa a trabalhar, menor é o seu salário na fase adulta. São poucos os casos de crianças e adolescentes que conseguem sucesso profissional, como o ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho, João Oreste Dallazem. Em 2012, durante o primeiro seminário de combate ao trabalho infantil, o magistrado contou como teve uma infância difícil por causa do trabalho. Também fui menino pobre de rua. Engraxate, lavador de carro, vendedor ambulante, entre tantos outros ofícios. Salvou-me a valentia de minha mãe, que não me permitiu jamais abandonar a escola pública. Praticamente não tive infância. Somente trabalho duro, estudo. Tudo isso deixou-me marcas profundas na alma. Tornei-me um adulto sério, sério demais. Eu diria até um homem sem graça nenhuma. O trabalho precoce da criança, mesmo que acompanhado de estudo, como se vê, é nefasto e sempre nefasto. Hoje o ministro está com a saúde frágil, por isso não pôde dar entrevista. Mas a filha dele, a Tayane, conta que o trabalho precoce deixou cicatrizes profundas no pai. Ele já foi garçom, ele já foi engraxate, ele já foi vendedor de chuveiro elétrico. Então, ele tentava de todas as formas um meio de buscar um sustento para sua família. E isso fazia com que ele não tivesse o tempo para atividades lúdicas que uma criança teria. Disse que nunca viu um desenho animado, nunca leu um gibi de qualquer espécie. Ele se ressente de não ter sido uma criança comum e não sabe dizer como que seria se não tivesse sido essa criança trabalhadora precoce. Eu acredito que são cicatrizes que nem o tempo apaga. Felipe, de 27 anos, também é uma história de superação. Ele nasceu de uma terceira tentativa de aborto no 8º mês de gestação. Na época, a mãe dele tinha 13 anos de idade e era usuária de drogas. O analista de sistemas foi abandonado na maternidade e criado pelos avós paternos. A família morava em Braslândia, a 50 quilômetros do centro de Brasília, num lugar sem água encanada e esgoto. Aos 11 anos de idade, ele já trabalhava na construção civil. Trabalhava assim para ajudar meu avô, né, como um servente, já que ele era mestre de obra. E lá eu fazia todo aquele trabalho braçal de traçar uma massa, carregar lata de concreto, carregar tijolo, tábua, tudo assim que envolve a construção, né? Por ser mais velho, Felipe ainda tinha a responsabilidade de cuidar dos 2 irmãos mais novos, que a mãe dele também abandonou. Quando eu não estava ajudando meu avô, eu ficava em casa, aí eu era responsável pelas atividades de casa.
arrumar a casa, fazer comida, eu dava banho neles, a gente ia junto para a escola. A gente morava numa zona rural, então de início não tinha ônibus escolar. Algumas vezes a gente ia andando de bicicleta, até que com o tempo foi estruturando e a gente passou a ter acesso a ônibus, essas coisas assim. Mas eram 6 quilômetros por dia para poder estudar. Aos 12 anos veio a pior fase da vida de Felipe. A mãe apareceu e ele quis viver a experiência de viver com ela, mas não deu certo. O adolescente então fugiu de casa porque tinha vergonha de voltar para os avós e ficou em situação de rua. Não cheguei a fazer uso de drogas nem nada, então eu ia ali vigiar um carro, às vezes tinha aquela situação assim de pedinte. 2 meses depois, mesmo com pouca idade, Felipe teve maturidade para querer voltar para a casa dos avós. Recuperou os estudos, entrou para a faculdade com 16 anos de idade e aos 20 se formou em análise de sistemas. Hoje também é pós-graduado em psicanálise. Venceu o trabalho infantil. Eu acredito que todas as situações que eu passei, que me fizeram, assim, a questão das adversidades que eu tive, a convivência com minha mãe que não foi saudável, o contato que eu tive com a rua, com o trabalho muito cedo, já foram criando uma responsabilidade. Então isso já fez com que eu tivesse aquele foco assim de falar, eu estou nessa situação, mas